pelo menos três correntes religiosas. Pelo menos três correntes religiosas. Não temos tempo hoje para falar de especificar as três, mas existiam três correntes religiosas, a saber, os fariseus, os saduceus e os escribas. Eu não quero entrar com você nesta manhã na especificação de cada um deles, mas eles tinham muitas diferenças entre eles. Mas para condenar Jesus, todas as diferenças deles caíram. E eles se uniram para condenar Jesus. O escriba, porque o nosso texto fala especificamente dele, este escriba era uma pessoa versada completamente na lei, sabia tudo de leis. Os escribas, eles tinham uma facilidade muito grande com as leis, eles dominavam as leis. As leis eram o negócio deles. No tempo de Jesus, o mundo tinha, segundo os estudiosos, como 600 leis. As leis que foram dadas no passado para Moisés, que foram apenas 10 leis, em Êxodo 20, e depois confirmada por Deus de novo, as mesmas 10 leis no tempo de Jesus já eram 600, e eu te pergunto, e hoje, quantas são? Quantas leis nós temos hoje? Quantas são as leis que nos governam no dia de hoje? O escriba, ele tinha todas essas leis na mente dele, ele sabia todas elas, uma por uma, de cor, ele memorizava essas leis e todo tipo de situação que acontecia, o escriba, ele tinha a lei certa para o momento certo, porque afinal de contas, ele precisava de ganhar dinheiro e ele ganhava dinheiro sabendo das leis. Ele não era uma espécie de um advogado, não era isto. O escriba, ele não tinha nenhuma preocupação de defender o menor. O escriba, ele tinha somente a intenção de saber da lei, de decorar a lei, porque a lei era o seu principal negócio. Era completamente diferente de um advogado. Quando uma pessoa sabe tudo da lei, a pessoa então fica confusa. E esse escriba, especificamente, porque veja bem que não chegou os escribas, mas o texto diz que chegou um escriba. Você leu comigo, não leu? Quantos escribas chegaram? Um escriba. E este escriba, então, ele fez essa pergunta para Jesus. O que é que ele queria entender? Senhor Jesus, eu estudo as leis, e eu sei de leis, e eu passo noite decorando isto, eu memorizo isto, eu sei da número 1 até a número 600, todas elas eu sei. Agora, de repente, eu estou escutando o Senhor dizer que existe uma que é maior que todas. Eu não estou entendendo isso não está fazendo sentido para mim. Porque quando nós vemos isto, a gente entende que um escriba, ele nem fazia esse tipo de pergunta. Não fazia esse tipo de pergunta, não tinha sentido para ele fazer esse tipo de pergunta. Senhor, eu tenho vivido toda a minha vida em função das leis, e agora eu estou sabendo que o Senhor está dizendo que uma lei é mais importante que a outra, eu sei todas elas. Em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência para aquelas pessoas que sabem todas as leis. Aquelas pessoas que sabem toda a Bíblia de cor. Aquelas pessoas que memorizam toda a Bíblia e memorizam toda a palavra para dizer, eu sei a palavra, mas a palavra não está no coração. Paulo faz uma advertência em 2 de Coríntios 3, 6, ele diz, o qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando pensamos isso então, e nós vemos que estamos diante de tantas leis, nós podemos ver que esta lei que Jesus está falando, ele está falando, olha, e o que Jesus está falando, estava já na lei. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus falou e lembrou a Moisés, fala isto para o povo, e Moisés disse para o povo, antes do povo entrar e possuir a terra prometida, Moisés teve uma conversa com o povo, e o livro de Deuteronômio, ele é exatamente isso. O livro de Deuteronômio é um resumo dos 400 anos que o povo esteve para chegar naquele ponto. E então Moisés
diante do rio Jordão, do outro lado, ele sabia que ia entrar e ia possuir a terra. Moisés então para e faz um resumo com o povo e fala tudo daqueles 400 anos. Aquele episódio aconteceu, segundo a palavra de Deus, no mês 11 do 40º ano. Vamos dizer que no mês de novembro do ano 40. Moisés para então e lembra o povo, e Moisés então lembra o povo uma por uma das 10 leis. Está escrito lá em Deuteronômio. Depois que Moisés lê então para o povo e relembra o povo uma por uma das leis, Moisés então, ele leva o povo a dizer isso: vocês vão entrar nessa terra, mas se trata de cumprir agora as leis, se trata de obedecer às leis, porque existe uma quantidade de promessas se vocês cumprem essas leis. Mas existe essa: amem a Deus de todo o teu coração. Jesus Cristo agora, ele está fazendo um adendo, Jesus Cristo está adicionando algo, onde, respondendo à pergunta do escriba, ele então fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e aos meus irmãos mexicanos, como a você mesmo. Aos meus irmãos brasileiros, como você mesmo. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, mas vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E lá em Lucas, nesse mesmo episódio, alguém perguntou assim para Jesus: mas quem é o meu próximo? Eu não quero entrar nisso hoje, porque essa é outra pregação. Mas eu quero levar você a entender comigo sobre este amor, e é por isso que nós estamos chamando disso de a igreja que ama. Por que nós queremos falar sobre a igreja que ama? Porque essa deve ser a nossa bandeira. Nós podemos ter a igreja mais bonita, nós podemos ter a igreja mais confortável, mas se a gente não amar, não é igreja. Não é igreja. Aliás, igreja que ama nem é igreja. Quando nós entendemos isto, a gente entende que se nós queremos ficar conhecidos de alguma maneira, e não tem nenhum problema em ficar conhecido, ou em querer ficar conhecido, mas se nós queremos ficar conhecido de alguma maneira, a gente pode usar Facebook, a gente pode usar o Instagram, a gente pode usar a mídia social, e vocês sabem bem melhor do que eu, porque eu não sou muito delas, e eu uso todas e eu tenho todas. De vez em quando eu vou nenhuma. Não tem problema a gente usar todas elas e a gente anunciar que nós estamos aqui neste lugar. E a gente precisa de fazer isso. Mas, se nós queremos ficar conhecidos de alguma maneira, nós precisamos de ficar conhecidos como a igreja que ama. Essa deve ser a nossa bandeira. Porque se a gente amar, as pessoas que vierem aqui, elas vão ficar aqui. Elas vão ficar aqui, sabe por quê? Porque elas vão se sentir amadas, porque elas estão sedentas de amor. Quando elas pisarem neste lugar, você vai dar um abraço nesta pessoa e ela vai entender que tem anos que ninguém a abraça. Larissa é muito boa para fazer isso. Que Deus te abençoe. Quando as pessoas entrarem aqui, as pessoas vão entender que aqui existe um povo que quer cumprir esta lei. Queremos cumprir esta lei, queremos amar a Deus sobre todas as coisas, e eu poderia te dizer tanta coisa. Isso aqui eu poderia te dizer que isto é um parágrafo da lei, é um parágrafo da lei com 3 pontos importantes. O primeiro ponto importante, se você leu comigo, a primeira coisa que o texto bíblico nos chama a atenção é o seguinte: ouve. Ouve, ó Israel, ouve Trinity House of Hope, ouve igreja, ouve primeiro ouve. O escriba não estava entendendo nada, Jesus falou com ele: primeiro você tem que ouvir. Existe sim algo que é mais importante do que tudo isto. O mandamento é amar, amar, esse é o mandamento, amar. Veja bem que quando nós falamos de certas palavras, as palavras elas são acompanhadas de verbo. E verbo, quando nós queremos acionar o verbo, nós precisamos de ter uma decisão. Está entendendo o que eu estou falando? Palavras são acompanhadas de verbo, e verbo demanda decisão. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se não entender, fala assim: pastor, não estou entendendo nada. Você me explica, por favor?
palavra, por exemplo, vamos dar exemplo do que nós estamos falando, né? Palavra amor, o verbo é amar. Para que este verbo amar tenha uma ação, para que eu coloque isso em ação, eu preciso de tomar uma decisão. E a decisão é eu amarei, claro. Para a palavra adoração, o verbo é, e a decisão é, adorarei. Para a palavra serviço, o verbo é, e a decisão que eu tomo é, servirei. Aí, quando nós começamos a entender isso, a gente entende do amor que Jesus está falando. A gente entende que esta lei, ela é mais importante que tudo. O Senhor Deus é o único Deus. Primeira coisa era ouvir. Depois era, o segundo ponto da lei é amar a Deus. O único Deus. Não é qualquer Deus, a Deus, o único Deus. E o terceiro ponto do parágrafo da lei é ame o seu próximo. Mas ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Essa sempre ha sido uma recomendação sábia, né? Amar. Nós devemos de amar aquele que nós ouvimos. Por isso que ele falou, ouve, ó Israel. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas não ouve Deus. Tem muito marido falando que ama a sua esposa, mas ele nem ouve a esposa. Tem muita esposa falando que ama o marido, mas nem ouve o marido. Tem muito pai falando que ama o filho, mas nem tem tempo para ouvir o seu filho. Tem muito filho falando que ama o pai, mas ele não tem tempo. O pai não tem tempo para ele de escutar isso. Amar, se é difícil assim, você acha que amar a Deus, quem nós não vemos? Como você pode dizer que você ama uma pessoa que está do seu lado, mas você nem escuta essa pessoa? Para amar, você tem que ouvir. Amar aquele que nós ouvimos. Ninguém pode amar sem ouvir. Ninguém pode amar sem ouvir. Esse amor que Jesus está falando é algo que vai muito mais além do que as pessoas possam entender. É muito mais além. Então nós estamos entendendo isso, que nós devemos de amar. Nós estamos entendendo que nós devemos de cumprir esta lei. Quando você ama desta maneira, as outras leis não importam. Por que que no tempo de Moisés eram 10 leis, no tempo de Jesus já eram 600 leis, e hoje já tem incontável número de leis? Eu nem sei quantas leis que existem. Alguém poderia me dizer? Tem advogado aí? Não sabemos. Por que que existem tantas leis? Você já parou para pensar nisto? Existem tantas leis, sabe por quê? Porque os nossos próprios legisladores, que fazem as leis, para eles é muito mais fácil romper a lei do que cumprir. Então ele rompe a lei porque ele não pode cumprir e ele faz outra lei. Estão entendendo? É mais fácil. É por isso que as coisas mudam e mudam e mudam. Quem é da minha geração sabe muito bem que para nós, eu vou te dar um exemplo do que eu estou querendo te dizer. Para nós, divórcio, por exemplo, lei do divórcio. No nosso tempo, um divórcio era a coisa mais complicada. Porque você se casava para ficar casado. O homem, não podendo cumprir a lei do casamento, ele começou a fazer outras leis. Hoje em dia nós já temos common law, hoje em dia nós já temos casamento homossexual, bissexual, casamento... Estão falando até de casamento com animal. Você já ouviu escutar essa história aí? Estão falando disso. E infelizmente esse país que nós vivemos aprova tudo isso. Mas esse também é tema de outra pregação, tá bom? Mas veja bem então, é mais fácil mudar a lei, porque se muda a lei a gente não precisa de cumprir a lei. E é por isso que a lei vão tendo mais adendos e adendos, e as leis vão crescendo e crescendo e crescendo. E vão crescendo as leis porque é mais fácil para a gente. Então veja bem, o homem não entende isto, e assim ele prefere então fazer mais leis e mais leis e mais leis cada dia. A sociedade demanda pelo seu estilo de vida as mudanças, e os legisladores fazem mais e mais e mais e mais leis.
Se o escriba vivesse no tempo de hoje, ele não ia poder decorar nenhuma das leis. Agora, o que Jesus estava falando para ele é o seguinte: você pode cumprir todas as 559, todas as 600 leis se você quiser, mas se você não cumprir essa aqui, somente essa. Não fazia sentido para ele estava como que louco para entender isso. Todas as leis para ele eram importantes. E a lei do amor, ela é mais importante, porque a lei do amor, ela governa a maior instituição criada por Deus, que se chama família. A lei do amor, ela governa a maior instituição criada por Deus. A maior instituição criada por Deus não é a igreja, não é a igreja, é a família. Sabe por quê? Porque a igreja começa lá. A igreja começa na família, e é por isso que nós falamos, se nós entendêssemos esse amor que Jesus está falando, a nossa vida seria tão mais fácil. Às vezes eu penso, sabe o quê? Que se a gente entendesse de verdade isso, e se a gente fizesse isso, e se a gente amasse dessa maneira, a gente nem precisaria de ter mais leis alguma. Se a gente cumprisse só essas duas leis, nem precisaria ter lei mais alguma. Sabe por que eu digo isso? Porque se você amar a tua esposa desta maneira, você trataria melhor o teu filho. Se você amasse a sua esposa da maneira que Jesus está falando, você saberia que existe um contrato entre você e ela, muito mais. Não existe só um contrato, um papel assinado, mas existe uma aliança feita por Deus entre você e a sua esposa. Quantas leis? Eu tenho 35 anos de casado com a mesma esposa, tá bom? Tenho 35 anos de casado. Sim, eu falo isso porque eu encontrei um louco no trabalho que ele falou também que ele estava fazendo 20 anos de casado, mas tinha tido 7 esposas. Yeah. Então, por isso que sempre que eu falo, eu tenho 35, mas com a mesma esposa. Então, quando você entende isso, você sabe que o que une você e a sua esposa não é simplesmente uma assinatura que você fez. Aquilo ali foi algo que você tinha que fazer juridicamente, ponto. Mas o que une você a ela é a aliança que você fez. Baseada em quê? Baseada neste amor que a palavra de Deus está falando. Então, quem ama assim, entende o que a gente está falando. Esse tipo de amor não pode ser produzido pela carne, pois se trata de um amor de coração, de alma, de entendimento. Se trata de um amor diferente de tudo aquilo que o mundo pensa que é amor. É por isso que eu falo para vocês que se eles vierem e verem e sentirem isso aqui, eles vão voltar. Eles vão voltar e mais, eles vão querer estar aqui. Eles vão querer estar aqui por quê? Porque eles vão entender que essa igreja, ela não é conhecida por nada além do que o amor. Jovens do nosso grupo de louvor e da adoração, vocês podem ser os melhores cantores do mundo. E essa turma aqui tem muito talento. Tem ou não tem? Eles são bons mesmo. Vocês podem ter os melhores talentos, serem os melhores músicos, mas se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender que na sua casa você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama o seu filho, e você não tem problema nenhum de amar o irmão que toca com você. Não tem problema nenhum de amar o irmão que toca com você, porque começa lá na sua casa, e você vem trazendo isso para cá, e você não tem problema nenhum. Então, quando nós entendemos isto, a igreja entende isto, e quando você entende que você tem que tomar decisões a partir do verbo que você está falando, você vai chegar para o pastor e vai dizer para ele: pastor, quem é que limpa a igreja aqui? Eu quero vir também, eu quero servir, eu quero limpar. A mesma importância que tem aquele que toca, aquele que prega, tem aquele que limpa, sabiam? A mesma importância. No reino de Deus, a mesma importância. E este é o amor. Quando você entende isso, você entende então do que é que Jesus está falando, que esse tipo de amor não pode ser produzido pela carne. Não pode ser produzido pela carne. Eu anotei algo aqui que eu quero que você venha comigo nesta sequência. Veja bem esta sequência, eu preciso de ler isto. Diz assim: quando ouvimos, podemos conhecer. Quando conhecemos, podemos entender. Quando entendemos, podemos mudar. E quando mudamos, podemos amar a nós mesmos. E quando amamos a nós mesmos, poderemos amar ao nosso próximo. E quando amamos ao nosso próximo, poderemos amar a Deus. Uma sequência. É uma sequência.
Esta aqui, sabe, isto aqui é a mensagem que muda o mundo. Você sabia que Deus não chamou a igreja para mudar o mundo? Deus não chamou você para mudar o mundo. Deus chamou a igreja, Deus chamou a você para dar a conhecer ao mundo a mensagem que o pode mudar. Não é a gente que muda o mundo, a gente leva ao mundo a mensagem que pode mudar o mundo. E esta é a mensagem que pode mudar o mundo. Não é possível amar sem conhecer. É por isso que Jesus amava as pessoas dessa maneira, por isso que Jesus amava as pessoas de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque Jesus amava a Deus primeiro. Jesus amava a Deus primeiro. Então, quando se ama a Deus dessa maneira, fica fácil para amar, fica fácil para se relacionar, fica fácil para se conhecer. Para se conhecer a Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, amém? A melhor maneira de se conhecer é ter intimidade com a pessoa. É por isso que eu conheço a minha esposa hoje muito mais do que 35 anos atrás. É por isso. Porque a gente tem esse tempo de convivência. Quanto mais você conhece, quanto mais você convive, mais você conhece a pessoa, quanto mais você tem tempo com Deus e intimidade com Deus, mais você conhece a Deus. Para conhecer a Deus, você tem que ter tempo de intimidade com Ele. Moisés tinha um lugar de intimidade para com Deus. Lembram disso? Se chamava a tenda da congregação. Não era o tabernáculo, tá? Isso é outra coisa. Era a tenda da congregação. Era um lugar fora do arraial, que Moisés ia ali para ter um tempo com Deus. E quando Moisés chegava ali, a glória de Deus descia naquele lugar e ninguém mais podia chegar ali. Era Deus e Moisés, e o povo somente podia olhar Moisés de costa, lembram disso? E a glória descia na tenda da congregação, e Moisés entrava, porque Moisés não tinha medo de entrar na presença de Deus. E Moisés entrava ali, e ele ficava na presença de Deus, ele tinha esse tempo com Deus. Moisés sabia que a presença de Deus poderia matar a Moisés, sabia disso? Lembram disso? Porque Deus falou para ele, ninguém vê a minha face e fica vivo. Mas Moisés corria o risco. Não tem problema não. Não tem problema não. Se for preciso de morrer, que morra aí, mas que morra na tua presença. Então Moisés corria todos os riscos. Êxodo 32, 20. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés sabia que a presença de Deus podia matar ele, mas ele ia na presença de Deus. Porque ele sabia que somente na presença de Deus ele poderia conhecer a Deus. E somente conhecendo a Deus, ele poderia amar aqueles mais de 600 mil homens que Deus deu ele para pastorear no deserto. 600 mil homens para pastorear no deserto. Dava para encarar, pastor? 600 mil homens para pastorear no deserto, fora criança, fora esposas, que os caras naquela época tinham mais de uma também, tá bom? Yeah. Moisés precisava de entender isso, ele precisava de conhecer a Deus. Quantas vezes nós vamos à presença de Deus, cheios do nosso eu, cheios do que a gente sabe, que a gente pode, Senhor, porque eu sou filho, e a gente acha que porque a gente é filho, Deus tem que dar tudo do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, mas eu sou filho de Deus, e porque eu tenho ministério, e porque eu sirvo, há tantos anos sou crente, pensamos que isso nos dá direito de alguma coisa, e vamos à presença de Deus completamente carregados desse nosso eu, e tudo se faz nada na presença de Deus. E Deus rompe com tudo isso. E você, quanto mais você está naquela presença, você entende que você não é nada sem a presença. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes nós temos que entender que na presença de Deus a gente precisa de morrer para dar vida? Não foi isso que aconteceu com Jesus? Morrer para dar vida. É completamente fora da lógica. João 12, 24 diz, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Tem que morrer. E Moisés sabia disso. Eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Que se a igreja não entender que ela tem que morrer, que tipo de vida a igreja poderá dar?
Que tipo de vida nós poderemos dar se a gente não entender que a gente tem que morrer primeiro? E Moisés queria correr esse risco. E Moisés sabia diferenciar também, e Moisés sabia muito bem diferenciar os riscos de estar na presença de Deus, ou se for preciso morrer na presença de Deus, para os riscos de morrer em outras presenças. Moisés sabia diferenciar muito bem isto. E Deus mesmo falando isso com Moisés, e Deus falando com ele que você pode morrer. Tem hora que eu fico até pensando, acho que foi por isso que ele morreu. Tem hora que você não fica pensando isso? Você já leu na Bíblia que o corpo de Moisés nem sequer foi encontrado? Eu acho que ele pagou um preço tão alto, sabe, que ele quis ir na presença de Deus, porque você se lembra que nós vamos falar sobre isso, você se lembra que teve um momento que ele falou, Senhor, mostra-me a tua glória, lembra disso? Ele queria ver a glória de Deus, e ele sabia bem diferenciar. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer quando eu falo que ele sabia diferenciar os riscos de estar na presença de Deus com os riscos de estar em outras presenças. A última vez que Moisés falou com o faraó, a última vez que aqueles dois homens se encontraram, Faraó falou isso para Moisés. Êxodo 10, 28 e 29, disse-lhe Faraó, vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés para ele, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Não vou pagar o preço para ver o teu rosto, não vou correr o risco de morrer por ver a tua presença, porque a tua presença não me altera nada, não me traz nada, a tua presença não me traz paz, não me traz conforto, não me traz segurança, a tua presença não me dá certeza de nada. Moisés sabia diferenciar as presenças, e na presença de Deus ele correu todos os riscos que ele pôde correr, mas ele foi à presença de Deus. Isto é saber diferenciar as presenças. Se você ver a minha face novamente, você vai morrer. E Moisés insistiu na presença de Deus, e Moisés não insistiu na presença de Faraó. Você falou bem, eu não quero mais ver a tua presença. A igreja precisa de entender em qual presença ela está caminhando, porque se a igreja não está caminhando na presença de Deus, em que presença ela está? Em que presença você está caminhando se você não está caminhando na presença de Deus? Na presença de Deus, a atitude de Moisés foi completamente diferente. Completamente diferente. Ele tinha que correr o risco de entrar na presença de Deus, ele não teve medo de entrar na presença de Deus. E ele entrou na presença de Deus. E o povo ficou olhando do monte, e o monte saía fogo, fumegava, e que loucura, eu não entraria ali, você entraria ali, uma coisa completamente, mas ele entrou ali. Moisés, se você entrar, você pode morrer, não tem problema, eu quero entrar, eu vou lá. E Moisés entrou e ficou. Ir na presença de Deus é uma coisa, ficar na presença de Deus é outra. Moisés entrou e ficou 40 dias e 40 noites. Não precisa comida não. Precisa comida não, estou na presença. Estão entendendo, igreja? Precisa não. Eu estou na presença, não me importa se um dia, se 2 e 3, se 40. Porque eu quero é a revelação daquilo que Ele tem para mim. O que eu estou buscando é o que é que Deus quer para mim, e não importa o tempo que eu tenha que passar na presença, eu vou passar, mas eu só saio daqui depois que Ele me revelar. E isto foi que fez a diferença a Moisés.